Glória a Deus, aleluia, amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Damos graças a Deus por essa rica oportunidade na casa do Senhor. O Senhor já falou contigo nessa noite? Você sabe para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Você sabe quais as fases que você vai passar para chegar até onde você pretende chegar? Nessa noite a minha palavra é uma palavra branda, calma, tranquila. Uma palavra que vem trazer um esclarecimento para a nossa mente, para o nosso coração, para que nós venhamos descansar no Senhor. Ela começa lá em Gênesis, quando Deus diz que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Esse veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, para que eu e você, para que nós viéssemos alcançar a salvação. Mas ele disse que um dia ele iria ao Pai, preparar morada para que onde ele estivesse, nós pudéssemos estar também. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, do verso 26 em diante. A minha palavra nessa noite é uma palavra escatológica e nós vamos passear dentro da Bíblia. Nós vamos ver a nossa caminhada com Cristo e a caminhada daqueles que não estão em Cristo Jesus. Porque Jesus vai dizer, eu sou o caminho, artigo definido, só existe um, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então aqueles que não estão no o caminho, não chegam até o Pai. Evangelho de Lucas, no capítulo 17, o verso 26, vai dizer assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será também a vinda do Filho. Assim também será a vinda do Filho. Você acredita que ele vai voltar? Você acredita que ele vai voltar? É interessante que a Bíblia vai nos falar e vai nos dizer e nos mostra a respeito justamente dessa situação. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, e nós vamos hoje passear pela Bíblia para você entender o que Deus quer colocar no teu coração. Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Versículo 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. 42 diz: vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o seu Senhor. Ele nos manda vigiar. E ele diz que os sinais estão patente, estão acontecendo. E se nós formos ler o capítulo todo de Mateus 24, ele diz, vai vir guerra, terremotos, pestes e tantas outras coisas. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Olha os sinais que ele disse que ia acontecer, estão acontecendo. A guerra da Ucrânia, em fevereiro, completa 2 anos. Israel é o relógio escatológico de Deus para a nossa vida. E o que está acontecendo em Israel? O Hamas invadiu Israel, matou gente, levou outros. E aí agora Israel começa a atacar o Hamas na faixa de Gaza. Faixa de Gaza fica na Palestina. E até então, estava tudo tranquilo. Mas aí, de repente, começa a se matar os inocentes. E agora nós temos passeatas,
nós temos reuniões contra Israel porque está matando os inocentes. Olha os sinais acontecendo. Olha, os sinais estão acontecendo. Mas a Bíblia vai nos dizer, e ela vai nos enfatizar, que a volta de Jesus, e aí existe duas fases que nós vamos ver, duas situações que ocorrem, uma volta de Jesus que ninguém vai ver, e uma volta de Jesus que todo olho o verá. Quando é que vai acontecer isso? Como é que vai ser isso? Que situação vai acontecer para isso acontecer? Para que isso? E os sinais nós estamos vendo que está acontecendo. Olha as famílias como estão desestruturadas. Coloca para mim por gentileza aí. Romanos capítulo 1, versículo 26. Ele diz que nos últimos dias ia acontecer essas coisas, está acontecendo. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contra a natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural com a mulher, se inflamaram mutuamente em suas sensualidades, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Como estamos hoje? Não é desse jeito? Sinais que Jesus disse que iria acontecer, e eles estão acontecendo. Mudaram a glória de Deus, a imagem de Deus, um Deus invisível, em objetos de animais. Mudaram o uso naturais das coisas, até as mulheres mudaram. É isso que nós estamos vendo hoje. 2 Timóteo 3, 1 a 3, por gentileza. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nos últimos dias, olha o que diz a palavra de Deus. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos e irreverentes. Olha os sinais acontecendo. Está ou não está acontecendo isso? Você não pode mais sair na rua, de repente, falando ao celular. Quantos roubos, quantas pessoas têm morrido por causa de um celular? Você não tem mais paz, tranquilidade, sossego, por quê? Você para no trânsito, antes do sinal abrir, a pessoa atrás já está buzinando. É uma situação que nós vemos que perdeu-se o respeito, perdeu-se a consideração, acabou-se. Sinais que Jesus disse que iriam acontecer, estão acontecendo. A volta dele está próxima. Mas como que isso vai acontecer? A Bíblia vai dizer que vai haver o arrebatamento da igreja. O que é isso? É o rapto. É tirado, a palavra arrebatamento significa tirado às pressas, com força. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, vai dizer como é isso. A rapidez, como vai ser feita? Vai ser no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Antes de eu terminar de falar, você já piscou o olho, ó, subiu. Não sei se você assistiu aquele filme Deixados para Trás. De repente, ó, subiu, ficou só a roupa. E a grande pergunta nesse dia é: nós estamos preparados? Os nossos ouvidos espirituais estão atentos a ouvir, porque primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorante significa não saber, não entender, não compreender. Porque na época dizia que se a pessoa morreu e Jesus voltasse, ele não subiria, porque estava morto. Mas o versículo 16 dessa mesma carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós teremos o corpo glorioso a encontrar o Senhor nos ares. É o arrebatamento da igreja. A igreja subiu. E nesse momento ninguém vai ver, vai perceber o que aconteceu,
mas ver não vai ver. É o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatado. A palavra de Deus vai se cumprir, porque ele disse que ele iria preparar morada. Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou preparar morada para onde eu estiver, vós estejais comigo também. E ele prometeu: eu vos enviarei o Consolador, aquele que vai orientar, que vai direcionar, que vai guiar. E hoje o Consolador está comigo, está com você. Paulo vai dizer que nós somos templo, morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Subiu a igreja. Quando eu estava lá na Assembleia de Deus, tinha aquele hino: onde está aquele povo barulhento, que não se vê nenhum irmão, foram morar em Sião. Esse povo barulhento, ele vai subir. Esse povo barulhento não vai mais estar aqui. Vai estar na glória com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos vão subir? Quantos vão ouvir a toque da trombeta? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Em Atos dos Apóstolos diz: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Senhor que subiu aos céus, Ele vai descer. Promessa dele para mim e para você, que um dia Ele viria nos buscar. E para onde que nós vamos? Para o céu. Fazer o quê? Você já pensou nisso? Nós vamos para o céu fazer o quê? Nós vamos prestar conta. Aonde? Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vai dizer que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Quantos vão? Quando diz todos nós, são os salvos. Porque o tribunal de Cristo, ele não é para salvação. Quem comparecer diante do tribunal de Cristo já está salvo, já está garantido. 1 Pedro 4,7, coloca para nós, por gentileza. Se o julgamento começa pela casa de Deus, o que será dos outros? Olha o que o texto diz. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, desculpe, errei aqui. 4,17. Porque a ocasião de começar a juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se começa por nós, pela casa de Deus, o que será deles? Está reservados para eles algumas coisas. Para que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo? Apocalipse capítulo 22, 12. Para que nós possamos receber os galardões. Ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A igreja foi arrebatada, está no céu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no tribunal de Cristo, para receber os galardões. Existem algumas correntes teológicas que acreditam o seguinte, que a igreja, ela vai passar pela metade da tribulação, que chama-se midi-tribulação. Tem algumas correntes teológicas que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. E existe a corrente teológica que a igreja não vai passar pela tribulação. Pré-tribulacionista, a igreja não passa pela tribulação. Midi-tribulacionista, a igreja passa pela metade da tribulação e depois se encontra com Cristo. Pós-tribulacionista, diz que a igreja toda vai passar por toda a tribulação e depois no final que se encontra com Cristo. Pastor, em que nós cremos? Pré-tribulacionista. Olha o texto que nós lemos. Assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e a porta fechou. Quando veio o dilúvio, aonde estava Noé? Dentro da arca. Assim como nos dias de Ló,
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O dia que Ló saiu de Sodoma, desceu fogo e enxofre e consumiu. Aonde Ló estava? Fora da destruição. Aonde a igreja do Senhor vai estar? Na tribulação. Com Cristo. Nós estaremos no tribunal de Cristo. Já estamos salvos. Vamos ser galardoados. É interessante que nós vamos entender, e a palavra vai nos dizer, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11 em diante, vai falar a respeito das obras que aqui nós fazemos. Quando nós saímos da nossa casa, viemos à casa do Senhor, adoramos o Senhor, nós estamos fazendo uma obra. Essa obra tem uma recompensa. Mas que tipo de obra nós estamos fazendo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai fazer que são 6 tipos de obra que nós estamos fazendo. Madeira, feno e palha. O ouro, a prata e a pedra preciosa. A madeira, o feno e a palha, quando passa pelo fogo, o que acontece? Só sobra cinza. Mas o ouro, a prata e a pedra preciosa, quando passa pelo fogo, o ouro cada vez mais sai a impureza e aparece o brilho. Olha o que diz o texto. Manifesta se tornará, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, ao qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre esse fundamento é ouro, prata e pedra preciosa, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, ou seja, vai se manifestar. O tribunal de Cristo não é para condenação, é para salvação. Quem comparecer no tribunal de Cristo já está salvo. Aí vai receber os galardões. Que tipo de galardões nós vamos ver? Porque sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então é o fogo que vai revelar o tipo de obra que são feitas. Próximo, por gentileza. (14) Se permanecer a obra de alguém que sofre, o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como? Através do fogo. Digamos que uma casa está pegando fogo, e essa casa tem muito material combustível. E de repente, o dono da casa, ele saiu da casa só com a roupa do corpo. Não teve como salvar nada. Ele não tirou, não trouxe nada. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá esse dano, mas esse mesmo será salvo. Ou seja, ele está no tribunal de Cristo, ele já foi salvo. Mas ele não terá galardão. Por quê? Porque a obra dele foi de madeira, feno e palha. Mas se a obra for de ouro, pedras preciosas e prata, ele vai ter galardão. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Os tipos de obra que nós podemos fazer. A obra de ouro, prata e pedra preciosa. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. Quando eu faço uma obra que glorifica a Deus, eu estou fazendo obra de ouro, de prata e de pedra preciosa. É uma obra espiritual. Mateus 6,2, por gentileza. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, e em outra tradução diz galardão. Então a obra que eu faço para me aparecer é obra de madeira, feno e palha. São obras que quando chegar lá, a pessoa vem à igreja, ora, busca o Senhor, mas as obras delas,
ela não deixou ainda o Espírito Santo trabalhar sobre a vida dela, lapidar a vida dela. Então ela faz muitas das vezes para estar se amostrando, para estar aparecendo, mas não é uma obra feita com carinho, com amor, de coração, verdadeiramente para o Senhor. Então essa obra, ela vai sofrer detrimento. Essa obra, ela vai passar pelo fogo, vai queimar e a pessoa vai alcançar a salvação. Conta-se uma história que numa empresa, um homem era um construtor. E dentro daquela empresa, ele era o melhor que tinha e o patrão gostava muito dele. Com o passar dos anos, chegou a época dele aposentar. E ele chega ao seu patrão, conversa com o patrão, e ele vai dizer para o patrão a respeito do desejo de aposentar. O patrão lamenta muito e fala com ele: você poderia me fazer um último favor? Ele disse: pois não. Ele disse: você vai construir uma última casa para mim. Ele falou: tudo bem. Começou a construir a casa, mas aí veio aquela situação que ele ia aposentar, veio o desânimo, e ele não estava mais construindo a casa como ele construía antes. Ele não estava utilizando os materiais que ele utilizava antes. Passado algum tempo, ele terminou a casa, chamou o patrão veio, olhou a casa, pegou a chave, abriu, pediu para ele entrar, os dois entraram. Quando chegou dentro da casa, o patrão deu a chave para ele e falou assim: isso aqui é o meu pagamento a você por tudo que você já fez. Na hora o semblante dele caiu, o coração ficou triste, porque ele tinha usado os piores, ou seja, ele não tinha usado os melhores materiais, como ele tinha construído as outras casas. E nós? Este homem muitas das vezes é eu e você. Essa casa são as obras que nós estamos construindo. E o patrão é Deus. E um dia nós vamos prestar conta. Iniciamos a carreira naquela alegria, naquele prazer, naquela satisfação, naquele desejo de fazer. Mas o tempo foi passando, vai esmorecendo. Vai olhando para uma circunstância aqui, outra circunstância ali. Vai olhando para um que subiu, de repente eu não subi. De repente um teve oportunidade, eu não tive. De repente o nome do outro é mais citado, o meu não é. De repente o outro está mais em evidência, eu não estou. E eu vou fazendo de qualquer maneira. E no dia da gente prestar conta ao nosso patrão, madeira, feno e palha. Passou pelo fogo, glória a Deus que eu fui salvo. Mas os outros que receberam tanto galardão? Por que eu não construí a minha última casa com os mesmos materiais quando eu comecei? Alegria, prazer, gozo, satisfação, desejo que ardia o coração de todo dia, toda noite, estar na casa de Deus, na presença de Deus, buscando ao Senhor. Tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Estamos no tribunal de Cristo, recebendo os galardões. Passamos pelo tribunal de Cristo, agora nós vamos para onde? As bodas do Cordeiro. O casamento da igreja com Cristo Jesus. A noiva está sendo adornada, está sendo preparada, ela está sendo limpa, ataviada, para se encontrar com o seu Senhor. E assim vai acontecer. Apocalipse 19, 7 a 9, por gentileza. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro com o Senhor. Alegremos-nos, demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa assim mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. É o casamento da igreja com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele grande dia, passamos pelo tribunal de Cristo, recebemos os galardões e agora estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas bodas do Cordeiro.
é o casamento. Enquanto nós estamos com Cristo, o que está acontecendo aqui? Iniciou-se a tribulação. A igreja subiu, foi para o tribunal de Cristo e para as bodas do Cordeiro. Aqui vai estar tendo a tribulação, ou alguns dividem em 2 períodos, 7 anos, segundo Daniel, capítulo 27. 3 anos e meio de paz aparente, 3 anos e meio de tribulação, angústia, dor, sofrimento. A igreja está arrebatada. Apocalipse. Mateus 24, 21, por gentileza. Mateus 24, 21. Será que na grande tribulação vai haver salvação? Será que ainda vai haver a última chance para aqueles que não aceitaram Jesus no período da graça que nós estamos? Diz a palavra de Deus, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por que será abreviado? Qual é a nação que é escolhida por Deus? Deus escolheu uma nação, Deus escolheu um povo. Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo 11, diz: Ele veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Ele veio para o povo de Israel. Era Israel e os gentios. De Israel e os gentios nasceu eu, você, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E por causa desses escolhidos, é porque o tempo vai ser abreviado, 7 anos. 7 anos. Apocalipse 7, 13 e 14. Vai nos dizer, quem são esses? Lá na grande tribulação. 7, 14, Apocalipse. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assentou no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Na grande tribulação, segundo os estudiosos, segundo Daniel capítulo 20, Daniel vai dizer o seguinte, que vai ter 3 anos de paz falsa e depois Israel, os judeus, rompe a aliança que fizeram com o anticristo. E aí começa o período da grande tribulação. No período da grande tribulação só vai poder comprar, trocar, vender quem fizer o sinal na mão direita ou na testa. Então naquela época, para que haja salvação, tem que se derramar o sangue. Hoje nós estamos no período da graça. Levantei a mão, aceitei Jesus, criei no meu coração, confessei, segui a Jesus, estou salvo. Mas no período da grande tribulação, quem não fizer a marca aceitando a besta, tem que negar a besta para aceitar Jesus. E naquele tempo, o que vai ocorrer? A pessoa vai ser torturada, a pessoa vai ser escarneada, a pessoa vai sofrer para que possa negar Jesus. Mas quem conhece a palavra, quem ficou no período da grande tribulação, ainda há salvação. Ainda vai haver salvação. A igreja subiu, passou nas bodas no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, e agora vem o milênio. A igreja desce com Cristo para reinar 1000 anos. Satanás será aprisionado durante esses 1000 anos. Apocalipse 24 e 6, por gentileza. 24, 20, versículo 4. Versículo 4.
Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos estar com Cristo. Amém? E aí nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. E aqui diz, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Versículo 11 diz: E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes. Esse pequenos e grande fala de autoridades, reis, príncipe, rainha, sacerdote. Então são os pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu mal ao morto que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Há algum tempo, uns anos atrás, aí, Ulisses de Guimarães, ele faleceu, o helicóptero dele caiu dentro do mar. Não se achou o corpo dele. Mas nesse dia, lá no trono branco, e aí nós temos que entender que há uma diferença, tribunal de Cristo e trono branco. Tribunal de Cristo e trono branco. Aonde nós vamos comparecer? No tribunal de Cristo, aonde já há salvação. Trono branco é para condenação, é para os ímpios, ou seja, eles já estão condenados. Por quê? Porque as obras os acompanham. E a Bíblia diz que conhecereis pelos frutos, então é pelos frutos que nós conhecemos. E diz ainda, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Trono branco, julgamento para os ímpios, aonde depois Satanás com seus anjos será jogado no lago de fogo e enxofre. E a igreja? A igreja vai reinar com Cristo agora para sempre. E João vai ver, Apocalipse 21, de 1 a 4, a nova Jerusalém que desce do céu, aonde eu, você, nós vamos morar eternamente. Apocalipse, capítulo de número 21, diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, para sempre. Acabou o choro. O leão vai pastar com o cordeirinho. A aspe e a serpente vai andar no meio do povo, não vai ter mais maldade. Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelo século dos séculos. Reinarão pelo século dos séculos. Eu e você, nós nessa nossa caminhada, nós temos que entender, ser firme, constante, sempre abundante. Sabendo que o nosso trabalho não é vão, tem uma recompensa. Quando que nós seremos recompensados?
quando a igreja for arrebatada, quando nós estivermos nos ares com o nosso Deus Todo-Poderoso, quando passar no tribunal de Cristo, quando irmos para as bodas do Cordeiro, quando descer com Cristo para reinar com Ele durante 1000 anos. E aí quando a nova Jerusalém descer, e nós viemos com o nosso Deus Todo-Poderoso, nós habitaremos nessa mansão celestial. Está difícil? Está complicado? Assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Nós estamos chegando no fim do ano. E vem festa, 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 e as pessoas muitas das vezes esquecem de vigiar. Esquecem de estar atento. Assim como nos dias de Noé. Estavam todos dispersos. A palavra estava sendo pregada. Hoje eu e você, nós somos Noé nessa geração. Hoje eu e você somos Noé para pregar, para dizer, ei, vai chegar um dia que não vai haver mais salvação. Vai chegar um dia onde Deus vai julgar a todos. Vai chegar um dia onde o Senhor vai voltar para buscar os seus escolhidos, os seus eleitos. Porque assim como a palavra diz que a arca fechou, um dia essa arca vai fechar. Um dia o caminho estreito, apertado, ele não vai poder mais ninguém passar por ele. Estamos preparados? É interessante que pode-se vir individualmente ou coletivamente. Quantos hoje foram chamados pelo Senhor? Quantos não amanheceram hoje? Quantos partiram durante o dia de hoje? Quantos não estão mais no nosso meio? Uma parente da minha esposa, 43 anos, no domingo teve um infarto fulminante, partiu. A questão é, estamos preparados ou não? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, teu Deus. Fique de pé, por gentileza.